Olá, nós estamos de volta e estamos quase a começar mais um programa do Unitalks. Hoje nós falaremos sobre religião e política, por isso fique connosco, não saia daí, nós começamos dentro de momentos. Sejam bem-vindos a mais um programa Unitalks, um programa da Novo Tempo Portugal, em parceria com a Associação dos Universitários Adventistas. Nós hoje teremos o prazer de falar de um tema extremamente interessante e atual. Falaremos hoje sobre a religião e política, um tema que costuma gerar bastante debate, principalmente em tempos como aquele que atravessámos recentemente, de eleições. Qual deve ser a relação entre os religiosos e a política, como é que nós nos podemos posicionar como cidadãos do céu, mas que ainda assim pertencem a uma sociedade e, portanto, fazem parte ativa dessa mesma sociedade. E para este debate, para este tema, nós trouxemos 3 convidados especiais e eu vou começar por apresentar o convidado que está à minha esquerda, Artur Machado, 60 anos, casado, com 2 filhos e 3 netos. O Artur Machado é cara também assídua desta TV, portanto participa também em outros programas, licenciado em Teologia pela Faculdade Adventista de Colonge, já desempenhou várias funções na União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia e, portanto, como pastor da Igreja, já teve funções na estrutura nacional como diretor do Departamento de Comunicações, da Liberdade Religiosa, da Associação Ministerial, foi secretário executivo da União Portuguesa e atualmente é diretor do Serviço de Capelanias e o diretor também da Região Eclesiástica de Lisboa e Val do Tejo. Como ocupações de eleição, o pastor Artur Machado gosta de ler, de fazer caminhadas, de viajar, tocar viola, estar com a família e os amigos. Pastor Artur Machado, muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tocar viola para mim é novo, não conhecia. Já há muitos anos. Penso que nunca tive o prazer de assistir. Já há muitos anos que toco. Ok, pode ser que no final, se tivermos tempo, ainda consigamos ouvir um certo. Ok, à minha frente, Paulo Sérgio Macedo. O Paulo nasceu no Porto. Hoje vive em Setúbal com a mulher e com a filha. É licenciado em Relações Internacionais e mestre em Comunicação Estratégica. É diretor de Comunicação e de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos da Divisão Intereuropeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia e representa a AIDLR, portanto a Associação Internacional de Defesa da Liberdade Religiosa, como secretário-geral junto das Nações Unidas, do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa. Gosta de ler sobre história, sobre geopolítica, gosta de ouvir podcasts de documentários e debates no carro e no avião e das conversas abertas e animadas nas viagens e almoços de sábado em família. Ele acredita que se deve estar sempre atento a tudo o que põe em causa a liberdade, a justiça e a oportunidade de todos. Muito bem-vindo, Paulo, e obrigado também por estares presente. Obrigado pelo convite. Aqui na minha diagonal temos o Pedro Magalhães. O Pedro tem 23 anos, é licenciado em Direito pela Universidade do Minho, está a concluir um mestrado em Direitos Humanos pela mesma instituição, com uma dissertação que versa sobre o tema da liberdade religiosa em Portugal. Como curiosidade, o Pedro conta-nos que ele está prestes a ter as duas sobrinhas mais lindas do mundo. Já tem a Alice, com 3 aninhos, e em breve vai ter também a sua nova sobrinha, a Cecília. Portanto, Pedro, muito bem-vindo também. Obrigado por teres aceito o convite. Obrigado eu pelo convite também. Ora, hoje vamos mergulhar então num dos assuntos mais sensíveis e controversos da sociedade moderna, portanto, a relação entre a religião e a política. Em Portugal, segundo dados dos censos que foram realizados em 2021, cerca de 80% da população continua a identificar-se com alguma religião, sendo que também é importante notar que existe um número crescente de pessoas que dizem não ter qualquer religião. Ainda assim, a religião continua a desempenhar um papel importante na construção da identidade nacional, também nas tradições culturais e até nas tomadas de decisões éticas e também políticas. Mas como se devem relacionar estas duas áreas, a religião
e a política. Neste episódio nós vamos discutir exatamente qual pode ser o equilíbrio entre a fé pessoal e a vida cívica e, portanto, se têm interesse neste tema, fiquem connosco por esta conversa profunda, desafiante e, acima de tudo, orientada pela Palavra de Deus. Ora, eu gostaria de começar por vos colocar então a nossa primeira questão, uma questão, portanto, introdutória, e eu perguntaria, portanto, o que é um Estado religioso e o que é que existe de positivo ou de negativo nisso? Portanto, falem-me um bocadinho sobre qual é a diferença entre um Estado de maioria religiosa, um Estado confessional. Quem é que gostaria de responder a isto? Eu posso começar. Antes de mais, obrigado pelo convite e só quero ter 2 apontamentos muito rápidos. O primeiro, em relembrar quando um grupo de jovens universitários, em 2017, começou com o Unitalks. Primeiro num sítio local e sempre com temas desafiantes, que depois deu origem a um programa que percorreu várias cidades, que realmente levavam muitos assuntos a debate, e eu fico muito feliz por estar aqui e por este novo formato em que chega a tanta gente através não só da televisão como também das redes sociais, e agradeço muito pelo convite de estar aqui, da rádio também. E também dizer que é um prazer estar contigo, mas também com o Arthur e com o Pedro, que são pessoas que conheço há muito tempo. O Arthur, trabalhamos juntos em liberdade religiosa durante muito tempo e fomos companheiros, digamos assim, numa época que eu diria, não digo mais desafiante, mas que era muito difícil também do que aquela que vivemos agora, por várias razões. E o Pedro, que é alguém que todos nós esperamos, pela sua formação, que possa dar um contributo muito grande também a todos aqueles que querem viver a liberdade religiosa. A tua pergunta, qual é a diferença entre o Estado religioso, vamos sintetizar assim, e um Estado laico? E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que este assunto nós podemos... A vida é feita de opiniões e hoje em dia nós temos, através dos meios ao nosso dispor, a possibilidade de termos opinião sobre quase tudo. É uma das coisas que tornam o nosso mundo bastante desafiante. Eu aqui não só tenho que ter o cuidado em não extrapolar aquilo que é uma opinião, mas tenho que representar a posição daquilo que é a organização que eu represento. E, ao mesmo tempo, dizer que, embora o princípio democrático, hoje em dia, numa sociedade como a nossa, diga que todos nós temos um direito a um voto, a opinião não vale a mesma coisa para todas as pessoas. Eu não tenho a mesma posição para ter uma opinião sobre um assunto teológico que tenho o pastor Machado, que para mim é uma referência em muitos aspectos teológicos. Portanto, a minha opinião não vale a mesma coisa que a dele. E, portanto, eu gostava que nós tivéssemos esta noção de que o relacionamento entre a política e a religião é um assunto profundamente estudado por muita gente, e que, ao estudarmos esse assunto, ficamos com posições sobre ele diferentes do que só tivermos uma mera opinião sobre as coisas que vamos vendo. E eu gostava de chamar aqui a atenção, para entrar diretamente na pergunta, de que uma das pessoas que tem estudado este assunto é um senhor chamado Winfried Brugger. E este senhor fez uma coisa muito simples, que é estudar os vários modelos de relacionamento entre a religião e a política que existiram ao longo da história e no nosso mundo atual. E ele propõe uma grelha com 6, 7 modelos, digamos assim, que vão, digamos assim, de um extremo de um Estado teocrático até um extremo de um Estado completamente agressivo à religião. Um Estado totalitário, antirreligioso. E nós poderíamos dizer que nesse extremo teocrático nós temos países como, por exemplo, o Irão, a Arábia Saudita, em que não existe uma sociedade civil tucur. O que existe é uma sociedade em que o Estado está completamente ligado à religião, são os religiosos da maioria desse Estado que exercem o poder religioso e têm influência no poder civil, e em que praticamente todos os aspectos da sociedade são regidos por essa visão religiosa. O que acontece com os muçulmanos xiitas no Irão, o que acontece com os muçulmanos sunitas na Arábia Saudita. No outro extremo, há Estados que são completamente avessos, antirreligiosos, digamos assim, que perseguem a religião pela religião em si, porque põem em causa a sua visão totalitária do Estado. E aí nós temos Estados, acho que o mais normal hoje nós vemos é a Coreia do Norte, como um desses Estados normalmente vem, digamos assim, de uma visão totalitária que é comunista. Entre estes dois modelos existem um conjunto de Estados que podem ser vistos sob o ponto de vista modelares, digamos assim, como exemplos, que são Estados em que a religião e a política se relacionam de formas diferentes. Desde Estados, por exemplo, encostados às teocracias em que existe uma religião oficial do Estado,
e surpreendentemente nós diríamos até alguns países que são democráticos, mas em qual essa religião oficial existe, acontece em Israel, na Grécia, no Reino Unido, por aí fora, até Estados que são também, digamos assim, laicos e têm uma separação estrita, mais encostados àqueles que são avessos à religião, como acontece em Estados como, por exemplo, a França e por aí fora, até outros em que, quando começamos a chegar a meio dessa panóplia de modelos, em que existe uma separação entre Estado e religião, em que existe neutralidade do Estado face ao fenómeno religioso e às religiões, portanto, em que existe uma igualdade entre as várias comunidades religiosas no relacionamento com o Estado, até modelos em que existe, por exemplo, uma forma cooperativa. Ou seja, existe uma separação, não existe religião oficial, mas, por outro lado, há um reconhecimento por parte do Estado que as comunidades religiosas desempenham funções que o próprio Estado ou não desempenha, ou então reconhece o seu benefício. Por exemplo, nós em Portugal podemos dizer que vivemos um Estado com separação, se calhar vamos falar nisso mais à frente, mas um Estado com separação, que para além de haver a separação constitucional, existe um reconhecimento de que há áreas em que as comunidades religiosas atuam. Por exemplo, na área da educação, em que existe a liberdade para poder aceder à educação religiosa, em áreas como, por exemplo, os serviços sociais, em que existem determinado tipo de instituições, na Igreja Adventista, por exemplo, a Assistência Social Adventista, em que o Estado reconhece determinado tipo de cooperação que recolhe dessas instituições. Portanto, entre Estados teocráticos e Estados completamente totalitários, antirreligiosos, existe um conjunto de modelos que nós podemos discutir. E o mais interessante é verificar onde é que nós conseguimos, dentro desses modelos, que haja mais liberdade para as pessoas viverem a sua religião. Posso só fazer uma pequena adenda que eu acho que é importante ressaltar aí. Às vezes as pessoas não compreendem muito bem o que é o princípio de separação entre a Igreja e a religião e a neutralidade que o Estado deve ter, e eu acho que isso é importante das pessoas compreenderem. Não significa que quando um Estado se assume como separado da religião ou assume uma atitude de neutralidade, não significa que o Estado tenha que exigir às pessoas que elas mesmas no espaço público também tenham que ser neutras, ou que não se possa falar de religião às pessoas que estão à sua volta, não é? E é importante nós compreendermos isto. Às vezes, quando nós ouvimos o Estado tem que ser neutro em relação ao fenómeno religioso, o Estado e a Igreja têm que estar separados, é verdade, sem dúvida nenhuma, mas isso não significa que, principalmente aqueles Estados que estão mais a centro nessa explicação que tu fizeste muito bem, que eles vão exigir às pessoas que tenham esse comportamento. Não, o próprio Estado é que, por respeito às várias perspectivas religiosas, devem assumir uma atitude neutral. Isso está tudo correto. Pelo contrário, um Estado que adota uma determinada religião, ainda que mantenha um respeito pela liberdade individual das pessoas terem a sua própria religião, que já não é o caso, por exemplo, dos Estados muçulmanos, como tu há pouco referiste, mas se calhar existem outros Estados que se possam enquadrar melhor aqui. Às vezes podem de certa forma estar a fazer uma pressão para as pessoas adotarem também essa religião. Isso já não é tão positivo. É verdade que nós temos Estados que têm e que adotam uma religião oficial e que respeitam a liberdade religiosa, como por exemplo a questão da Grécia ou o Reino Unido, em particular na Inglaterra, mas mesmo assim, a mim pessoalmente parece-me que esta postura de neutralidade é sempre preferível. E, Pastor Artur, um governo pode impor valores religiosos por lei? Não deveria. Poder ele pode, ou seja, na panóplia que ainda há pouco o Paulo Sérgio salientou, portanto, nesta diversidade de posturas entre a religião e a política, nós temos países, mesmo no espectro europeu, que condicionam bastante o fenómeno religioso, e temos países no espectro mundial que impõem a sua visão religiosa, ou países que impõem a sua visão ateísta à exclusão de qualquer outra perspectiva religiosa. Portanto, nós temos uma grande panóplia. É claro que num país democrático isto não deveria existir.
Deveria de existir, sim, a liberdade de expressão, mesmo do ponto de vista religioso. E nós vamos verificar que quando uma ideologia ou uma filosofia ou uma religião tenta impor a uma sociedade a sua visão das coisas, automaticamente a liberdade não existe. Porque a liberdade tem que dar origem a que uma expressão religiosa possa existir. Eu posso não concordar com ela, posso ter uma opinião diferente, mas ela tem direito à sua existência, tem direito a mostrar a sua relevância e a sua oportunidade dentro da sociedade em que está inserida. Portanto, hoje em dia, no domínio, poder tudo pode acontecer. Infelizmente, eu como cristão, não posso concordar com uma coisa dessas. Nem mesmo que esse Estado dissesse assim, ok, vamos tolerar todas as confissões religiosas do espectro do cristianismo, mas não qualquer uma das outras. Eu não poderia concordar com uma coisa dessas. Nós poderíamos citar alguns exemplos de até que ponto é que uma lei moral se pode tornar opressiva? É uma pergunta muito profunda. Arthur, quer começar por responder? Vocês têm esse exemplo na Bíblia. Nós poderíamos dizer, a Bíblia é o livro por excelência da liberdade religiosa. No princípio, quer dizer, nos seus princípios, ela contém realmente elementos que, quando bem compreendidos, promovem e defendem a liberdade religiosa. Mas também temos que perceber que a Bíblia tem uma componente humana e histórica muito marcada, muito vincada ao longo do seu relato. E é óbvio que em certas e determinadas circunstâncias houve condicionantes muito profundas e graves à liberdade religiosa. Eu dou-vos um exemplo muito simples. Sempre que o povo de Israel, por exemplo, foi em cativeiro, quando ele regressou, a sua perspectiva religiosa própria foi muito mais vincada e restritiva em relação às outras perspectivas do que, por exemplo, anteriormente. Eu vejo o livro dos Juízes, em que uma moabita, de livre vontade, se quer tornar israelita, vai sempre ser percebida naquela sociedade como moabita. É interessante, porque ela vem do território dos moabitas, que era o território maldito. Mas a sua vivência e a maneira como ela se esforça por agir naquela sociedade vai identificá-la como tendo tido a liberdade de mudar de religião, ela própria, e de se integrar e de ganhar o seu espaço dentro de um espaço que não era o seu. Nós vemos o mesmo com o profeta Daniel em Babilónia. Vemos o mesmo com a rainha Esther no Império Medo-Persa. Mas as perspectivas bíblicas, sobretudo do Antigo Testamento, e nós temos aqui crentes, somos todos crentes, poderão concordar comigo ou não, são perspectivas que não têm muito a ver com a nossa realidade atual. O laicismo é muito recente na história da humanidade. Quase toda a perspectiva bíblica, e para além da perspectiva bíblica, durante a Idade Média, durante o Renascimento, as perspectivas políticas foram todas elas marcadas vincadamente por pontos de vista religiosos, e em que a religião determinou, em alguns aspectos, a política das nações, quer no período da Idade Média, quer depois na Reforma Protestante, em que as diferentes tendências protestantes ou católicas marcaram aspectos dos reinos aos quais estavam ligadas. Eu prefiro o mundo laico, mas porque mesmo na Bíblia muitas vezes eu sou confrontado com esta perspectiva da liberdade religiosa, ou seja, o impor de uma visão. E nós vemos isso muitas vezes no Antigo Testamento. Aceitavam-se o estrangeiro que queira participar, ok, se ele se circuncidar, mas não era admissível no reino de Israel, não era admissível um culto estranho que não fosse o culto monoteísta. Não era admissível. Não era admissível que um moabita quisesse adorar Baal, ou que um cananeu
porque era considerado um atentado à religiosidade do povo de Deus. E, portanto, nós, para podermos ver a perspectiva bíblica do ponto de vista da liberdade religiosa, temos que ir profundamente aos princípios, às vezes não tanto às vivências. A pergunta é tão profunda que não é possível responder sem definir o conceito de moral. E, portanto, eu não vou fazer isso, nós não temos tempo para definir aqui o que é ética, o que é moral, qual é a esfera da espiritualidade. O que eu penso que é importante nós vermos é que a religião e a política não se destinam à mesma esfera, à mesma dimensão de cada indivíduo. E isto é que é um dos grandes princípios. O Pedro estava a falar sobre o ponto de vista constitucional, eu também vou falar sobre o ponto de vista existencial. Não se definem por aquilo que é a dimensão existencial de cada indivíduo. O que é que eu quero dizer com isto? A religião trata o indivíduo como um ser humano que tem uma esfera moral, ética, de liberdade, de opção, em relação às suas opções de consciência. E o Estado, o que deve fazer como principal atribuição relativamente a esta esfera é manter a sua liberdade. E é por isso que nós estávamos a dizer aqui que dentro da panóplia dos tipos de Estado que existe, as democracias plurais são aquelas que garantem o princípio da separação, da neutralidade, da não discriminação, todas essas coisas que na Constituição Portuguesa existem. Ora, o Estado, ao se atribuir funções de defesa destas liberdades em relação ao indivíduo, tem que se precaver de não poder meter-se na esfera individual de consciência desse mesmo indivíduo, nas suas opções de religião, de crença, de adoração. Eu estou a pensar nos termos em inglês, porque existe um termo chamado form, que quer dizer isto mesmo, é a liberdade de religião, de crença, de consciência. E nisto o Estado deve procurar ser o mais higiênico possível, permite-me este termo porque tem mesmo a ver com a pureza, tem que ser o mais higiênico possível em não se meter na consciência, na religião e na adoração dos indivíduos. São duas esferas diferentes, uma coisa é a consciência do indivíduo, outra é do cidadão. E há uma coisa que nós todos temos que reconhecer, é uma imagem que eu, ao longo destes anos todos, temos trabalhado neste assunto, que gosto muito, que é, nós nunca nos podemos esquecer que nós os três que aqui estamos, eu não sei se nascemos todos portugueses ou não, hoje em dia cada vez nós menos temos a possibilidade de saber, digamos assim, qual é a origem das pessoas, mas seja por nascimento ou seja por mudança de nacionalidade, os que estamos aqui somos portugueses. Eu nasci em Portugal, não escolhi nascer português, nem nascer em Portugal, foi uma coisa que me aconteceu. Portanto, eu vim ao mundo como cidadão português, nasci português. Mas eu sou adventista do sétimo dia, eu sou cristão por opção. E, portanto, estas duas dimensões obrigam a que o Estado me trate como cidadão de igual forma a como qualquer outra pessoa. Mas eu aderia a uma religião voluntariamente de acordo com a minha consciência. E o Estado aí não tem ou não deve ter a possibilidade de se envolver. Isso é o que significa a verdadeira separação. Portanto, se uma lei, eu vou dizer algo que pode ser discutível, e eu sei que não temos tempo para isso. Se uma lei moral for opressora, ela deixou de ser moral. Uhum. Nós vamos fazer agora uma pausa na nossa conversa e vamos para um breve intervalo. Nós voltamos já já. TV Novo Tempo, o canal da educação, o canal da esperança. Estamos de volta à segunda parte do programa Unitalks. Hoje estamos a falar sobre religião e política e antes de continuarmos a nossa conversa, queremos falar-vos a respeito da revista Esperança, da Novo Tempo, a origem de tudo. Esta revista vai explorar um pouco a respeito da narrativa bíblica da criação e aborda temas como, por exemplo, a formação do universo, a origem da vida, o propósito humano, segundo o relato de Gênesis. É um material incrível, com uma perspectiva criacionista, que contrasta, portanto, a visão científica secular com a fé cristã. Portanto, se tem interesse em poder receber este manual de estudo, este material, contacte-nos pelo número 933-93-9291, eu repito, portanto o número 933-93-9291 e peça para, portanto, receber este material de forma completamente gratuita aí na sua casa, a origem de tudo.
Nós estamos aqui a falar hoje, portanto, a respeito da relação entre a religião e a política e, portanto, falávamos há pouco a respeito de como a lei moral se poderia tornar opressiva e o pastor Artur Machado estava a trazer-nos alguns exemplos a respeito de como isto era vivenciado pelo povo israelita. Pedro, passando agora para o cristianismo, o cristão deve ou não deve envolver-se com a política? E ao perguntarmos se deve envolver-se, perguntaria também o que é que significa isto de envolver-se, não é? Significa votar, militar-se? Fala-nos um bocadinho sobre isto. Eu acho que é uma pergunta muito, muito importante, principalmente no momento em que nós vemos, tanto no panorama internacional como até mesmo aqui no nosso país, cada vez mais as pessoas a envolverem-se, a quererem manifestar a sua opinião, a não terem receio disso. E então qual é que deve ser a posição de um cristão, até de um adventista, em relação à política? É assim, é óbvio, eu vou falar na minha opinião, não é? Cada um terá a sua, mas para mim é óbvio que todos nós temos o nosso direito ao voto, todos nós temos o nosso direito a expressar as nossas ideias políticas, mas esta relação entre o cristão e a política deve ser, ou esse envolvimento deve ser um envolvimento QB, quanto basta. Isto porquê? Porque para mim começam-me a surgir alguns problemas em relação a determinados aspectos, por exemplo, em relação a militar num determinado partido ou a candidatar-se. Eu assumo que possa haver quem tenha opiniões diferentes, mas eu passo a explicar um pouco porquê de eu achar que podem surgir alguns problemas nesses aspectos. Em primeiro lugar, para mim, enquanto cristão, não é aí que está o meu foco. O meu foco não está na política. O meu foco, ainda que a política possa resolver muitos dos meus problemas, ela não vai resolver os mais importantes. E na minha perspectiva nós podemos e devemos contribuir para um mundo melhor, mas talvez hajam outras opções que sejam mais interessantes, como, por exemplo, participar em eventos de associações da sociedade civil, envolvimento em campanhas de organizações não governamentais, etc. Isto porquê? Porque quando nós assumimos de uma forma manifesta a nossa posição política, militar num partido, defendendo as perspectivas desse partido, nós corremos o risco de estar a defender ideias ou pontos que sejam contrários às nossas crenças, à nossa fé. E não existe nenhum partido, pelo menos que eu tenha conhecimento, que se alinhe perfeitamente com todas as minhas crenças religiosas. Por isso, eu nunca poderia defender a todo custo um conjunto de ideias, sendo que entre essas ideias estão algumas que não estão de acordo com a minha fé. Portanto, isso para mim é um problema. E depois temos o último problema, que se divide em dois. Um primeiro, que é o mundo político, infelizmente é um mundo de corrupção, em que naturalmente envolve troca de favores, por vezes até a mentira, a manipulação. Mesmo que eu queira ser fiel aos meus princípios e contrário a isto, para eu escalar na vida política, no caso de me querer candidatar, de representar um partido, vai ser difícil eu conseguir concretizar isso sem passar por estes problemas. E depois também há o problema da associação da minha perspectiva política. Por exemplo, se eu for uma pessoa com cargos na igreja, uma pessoa reconhecida pelas outras pessoas como, por exemplo, membro da Igreja Adventista, e principalmente isto ainda ganha maior, a problemática ainda é maior quando é com um pastor ou quando é com um oficial de igreja que tenha uma maior importância de associação de eu como adventista àquele partido, àquela opinião política ou ideologia política. Eu acho que isso é um perigo, porque nós podemos acabar por estar sem querer associar a igreja a uma ideologia política e isso não é positivo. Uhum. Vocês partilham desta opinião? Eu acho que quando nós estamos no mundo não podemos não ser políticos. Esta é a minha perspectiva de imediato. Não fazer parte da cidade, não é? Policensidade. Exatamente. Jesus Cristo, ele próprio, tomou posições políticas. Não foi politicamente correto, e às vezes não foi politicamente incorreto, mas eu em face da sociedade, sou confrontado com a realidade
na qual eu vivo, não é? E, portanto, eu vou responder a essa realidade com o meu background cristão, com os meus valores e com os meus princípios, e assumindo na minha postura e na maneira como eu vou intervir uma atitude política. E nós temos isso na Bíblia. Nós temos na Bíblia Daniel, a Rainha Esther, temos outras pessoas que tiveram influência política de alto relevo no seu tempo, sem comprometerem os seus princípios e os seus valores cristãos. Eu compreendo que hoje em dia pode ser cada vez mais complicado, mas eu, como cristão, por exemplo, defendo um conjunto de valores nos quais eu posso ver que determinada força política se aproxima mais desses valores e eu me posso identificar com ela. Eu acho que é uma questão de consciência, o meu envolvimento, ou seja, eu posso me envolver mais ou menos. No meu caso concreto, aquilo que a minha organização religiosa me diz é que se eu me quiser envolver ao ponto de me candidatar a um cargo político, por exemplo, eu devo suspender a minha credencial para que esta associação entre aquilo que eu defendo politicamente e os meus princípios religiosos, não haja aqui um imiscuir de coisas que me vá prejudicar na minha imagem de pastor ou a imagem da minha igreja como neutral em função da política. Mesmo a própria igreja, ela tem um discurso político, sem ser política. Os profetas, todos eles tiveram um discurso político, porque eles notaram os erros políticos que os governantes faziam e, do ponto de vista bíblico, eles diziam, do ponto de vista divino, isto não está correto, isto tem que ser corrigido, isto vai trazer consequências gravosas para a nação. E é um discurso político, é divino, é religioso, mas é político. Portanto, a minha intervenção, o eu ser cristão, posso intervir politicamente em diversas áreas. Eu posso, por exemplo, fazer associações com o Estado, no sentido em que há um problema ou uma necessidade na sociedade e eu, na minha associação religiosa, na minha igreja, eu tenho as ferramentas para ir ao encontro dessa necessidade. O Estado tem essa necessidade, eu posso dizer ao Estado, eu posso colaborar com isto. Não quero, com esta colaboração, dizer que apoio determinada força política, quero ir ao encontro de uma necessidade da sociedade. É claro que isso vai favorecer o Estado que está em vigor ou a força política que está em vigor, mas a minha atitude, a minha intervenção não tem como objetivo principal o apoiar uma determinada tendência política. Isto como organização. Mas eu, como indivíduo, posso perceber que aquela força política corresponde àquelas que são as minhas expectativas para a sociedade. E todos nós temos amigos, cristãos ou não cristãos, de diferentes espectros e diferentes forças políticas. Portanto, há que distinguir aqui entre aquela que é a minha atitude pessoal e aquela que é a minha atitude, se eu por acaso estou vinculado à minha igreja por uma determinada função, aí eu tenho que fazer uma distinção se eu quero seguir um determinado rumo, porque a minha igreja é neutral do ponto de vista político. Deixem-me só aprofundar aqui um ponto que vocês os dois já abordaram, que tem que ver com esta questão de líderes religiosos, portanto, endossarem determinado partido, defenderem determinado partido, ou até mesmo se envolverem no poder estatal. O que é que... Ou ao contrário, Bruno. Ou ao contrário, sim. Políticos sim. promoverem ou usarem a sua fé para efeitos partidários ou eleitorais. Eu penso que, eu compreendo a perspectiva do Pedro, e acho que ele falou com toda a sinceridade naquilo que acredita. Há um ponto que é importante dizer, é que as igrejas, as comunidades religiosas, a igreja é um termo muito cristão, as comunidades religiosas têm os seus princípios, mas não são donos da consciência dos indivíduos, e portanto, se há alguém que acha que deve ter, digamos assim, uma participação ativa até do seu ponto de vista político ou partidário, não pode ser. O grande problema é quando as pessoas fazem isso
ao mesmo tempo usando, digamos assim, quer o nome da sua comunidade religiosa, quer o estatuto dentro da comunidade religiosa, e o Artur já explicou muito bem essa divergência. Agora, tu tocas no ponto principal, que tem a ver com um princípio muito básico que não seria muito difícil nós o decorarmos, mas que hoje em dia se está a esbater de uma forma muito, muito gritante. Porque, que é o princípio muito simples, dizer que o pregador não discursa e o político não prega. Ou seja, o púlpito serve para pregar e a tribuna serve para discursar. E a política e a religião têm estas duas diferenças. E hoje são coisas muito mais subtis do que se calhar há 20, 30, 40, neste mundo desde a Segunda Guerra Mundial em que nós vivemos, estes últimos 80 anos, digamos assim, se foram tornando prática do que é uma separação entre o Estado e a Igreja, que hoje se esbate de uma forma até mais simples do que nós possamos pensar. Mas existe, de facto, uma tendência cada vez maior, nós observamos isso, e infelizmente de que o discurso religioso possa promover a política e o discurso político possa promover determinado tipo de religião. Eu até devia dizer, digamos assim, que hoje aquilo que os académicos mais se preocupam tem a ver com 4 áreas fundamentais. É a junção que nós vemos hoje, muito grande, entre a política, a religião e a tecnologia, aquilo que se chamam hoje as tecno-autocracias, que vão, em muitos estados existe esta junção de quase se promover um político como se fosse uma figura messiânica, ou de um religioso estar mais preocupado com fins partidários. Isto no mundo inteiro hoje é uma tendência que se observa, podemos dar exemplos a seguir se quiseres, da associação entre nacionalismo e a religião, ou seja, para ser nacional de um país, tu tens que ser identificado com uma determinada religião. Isto acontece em muitos países do mundo hoje. O que os uigures sofrem na Índia, que tem muito a ver com isto. O que acontece, por exemplo, hoje com pessoas que não são hindus acederem a cargos governamentais, desculpem, os uigures, na China. O que acontece hoje com pessoas que querem aceder a cargos governamentais na Índia e que existem leis restritivas nesse aspecto. Isto para dizer o quê? Que esta tendência hoje é mais popular, digamos assim, mas é menos perceptível muitas vezes aos olhos das pessoas. Esta questão de eu sou deste país e pertenço a esta religião, ou tenho este líder ou aquele, é uma coisa que cada vez mais hoje acontece. E acontece dos dois lados, porque ao mesmo tempo existem muitos países em que a agressividade está contra as religiões. Já não é a utilização da religião como, digamos assim, como fator de unidade nacional, mas o fator passa a ser o exterminar da própria religião, ou da utilização dos religiosos como se fossem, digamos assim, as razões pelas quais a sociedade não possa avançar. Estes dois extremos são extremamente perigosos, e a utilização quer da religião por parte do discurso político, quer o contrário, quer da política sob o ponto de vista do discurso religioso. E é por isso a posição oficial da Igreja Adventista, o Artur disse muito bem, é avisar de que sempre que existe ou uma promiscuidade, ou uma identificação, ou uma utilização para a influência entre estas duas esferas, não promover a liberdade, pelo contrário, levam à opressão e levam ao fim da liberdade religiosa. E não deve ser pelo facto de concordarmos com algumas das ideias de um lado ou do outro, não tomando partidos. Não é por concordar por algumas das ideias a favor da religião ou da nossa religião ou contra a religião que nós vamos pôr em causa o princípio que pode levar à extinção desta mesma liberdade. Nós vamos agora voltar a fazer uma pausa e voltamos já dentro de momentos para continuarmos então aqui a nossa conversa sobre religião e política. Até já. TV Novo Tempo, o canal da educação, o canal da esperança. Olá, estamos então de volta para a última parte do nosso programa de hoje sobre religião e política. Antes de continuarmos, voltar então a falar-vos do material que estamos a promover hoje, a revista Esperança, da Novo Tempo. A revista em questão hoje é esta, A Origem de Tudo. Além, portanto, dos temas que há pouco já falámos, portanto, a respeito da formação do universo, da origem da vida, discute também, portanto, neste material a respeito da queda do homem, do dilúvio global, do conflito entre o bem e o mal, e relaciona tudo isto com o conflito que existe entre o bem e o mal. Esta revista vai refletir também um pouco a respeito da natureza de Deus, sobre o livre-arbítrio e, acima de tudo, a respeito da esperança na restauração final. Se este material lhe interessa e se, portanto, quiser recebê-lo, nós teremos todo o gosto em enviar para si de uma forma gratuita.
aquilo que precisa fazer é apenas, portanto, contactar-nos através do número 933 93 9291. O número é o 933 93 9291 e nós teremos então todo o prazer em mandar-lhe este material. Nós estávamos aqui há pouco a falar a respeito da influência entre a religião, entre o meio religioso e o meio político, e eu interrompi antes de irmos para o intervalo o pastor Artur Machado. Não sei se quer só concluir, portanto, este assunto. Era muito rapidamente, há uma figura que eu acho que é incontornável na história contemporânea, que foi Dietrich Bonhoeffer, na Segunda Guerra Mundial, quando todos os religiosos do seu tempo, a esmagadora maioria pelo menos, se calou diante do que estava a acontecer na Alemanha. Dietrich Bonhoeffer foi não apenas uma voz inconformada, como um espinho na carne do regime nazi, pelas posições que ele mantinha e pela defesa que ele fazia daquilo que eram os princípios do direito, da justiça, da liberdade, contra o regime que estava a vigorar no seu país. É claro que isso tem um contexto, e é o tal contexto em que o próprio protestantismo sempre teve uma voz muito forte na Alemanha. Mas houve outros cristãos que resolveram fazer uma resistência passiva àquilo que estava a acontecer, porque aquilo que estava a acontecer tocava a sua consciência de cristão. Não era permissível. E, portanto, eles sabiam que ao envolverem-se em determinada atitude, por exemplo, de recolherem judeus nas suas casas, ou de fazerem passar pessoas para países neutrais, aquelas que estariam condenadas à morte, se estariam a envolver e se fossem descobertos, iriam pagar com a sua própria vida esse envolvimento, mas eles não puderam ficar indiferentes. E às vezes eu temo que a neutralidade da minha instituição possa ser confundida do ponto de vista pessoal com a neutralidade da minha consciência. E a minha consciência não é neutral. A minha consciência é uma consciência moral que tem valores e princípios com os quais eu me identifico. Se esses valores e princípios são colocados em causa por um determinado regime político, então eu, como cristão, tenho a opção de perceber como é que eu devo de agir, eu, com a minha consciência moral, e que já não envolve a minha religião, envolve-me a mim como ser diante de Deus. Como é que eu vou agir, como é que eu vou intervir, e eu tenho essa opção, e devo fazer essa opção eu, diante de Deus. Deixa-me pegar nesta questão que está a colocar agora a respeito, portanto, desta neutralidade, não é? E que parece claramente ser, portanto, ou poder ser uma tendência entre portanto, muitos cristãos, que é aquilo sobretudo que estamos a falar aqui, no meio cristão, e perguntar-vos se esta questão de se manter neutro, se não poderá ser exatamente uma forma de conivência. Portanto, o escolher não se envolver, se não pode ser visto como uma forma de omissão. Mas a neutralidade que é pedida é a neutralidade do Estado e das instituições, não é a neutralidade individual. O Artur deixou isso claro. Aliás, nós estamos a viver um tempo agora com uma inversão clara em que assuntos de consciência, de religião, estão a voltar à atualidade com muita força, nota-se isso, mas durante muitos anos nós vivemos um laicismo muito agressivo contra as religiões nas nossas sociedades ocidentais. Também é necessário denunciar isso, e nós não tínhamos de ficar neutros em relação a isso. Houve num aspecto muito notório em que isso foi visto, em que este laicismo agressivo foi muito premente, foi, por exemplo, o aspecto da educação. Eu sou a primeira pessoa a dizer que durante muitos anos nas sociedades ocidentais, no nosso país e noutros países ainda mais, houve uma forte tendência em que o Estado não foi neutro, porque promoveu agendas progressistas muito fortes em aspectos de consciência individual e da família, em que não fazia as pessoas que não tinham essa mesma visão nas suas famílias, nas suas visões relativamente ao casamento, na sua visão relativamente ao que é a sexualidade, não fazia confortável que isso acontecesse, e nós não podíamos ser neutros. É necessário dizer que, de facto, durante muito tempo, a própria educação foi usada ideologicamente de uma forma que o Estado não o deve promover. E se calhar em muitos locais ainda acontece assim. Portanto, se nós reconhecemos isso, quando nos sentimos afetados naquilo que é a esfera da nossa indivíduo, da nossa família,
não devem ser também as pessoas com a fé que devem promover através do Estado a sua visão relativamente à família ou relativamente às suas opções de consciência. A neutralidade não é do indivíduo, porque o indivíduo tem que ter uma liberdade que implica de opinião, de expressão, de associação, de reunião, para influenciar uma sociedade aberta com a sua visão. Só não deve, nem deve ter a possibilidade, é de usar o Estado para o fazer. Só referir uma coisa muito rápido, é que, e acho que a tua questão também é nesse sentido, a neutralidade por vezes sim pode ser um erro por parte do indivíduo, e há pouco o Artur Machado estava a falar sobre a questão dos nazis na Alemanha. Às vezes, perante certas questões sociais, mantermos-nos calados também pode ser um erro. E é importante relembrar isso. Evidentemente nós não temos obrigatoriamente de nos posicionar em relação a tudo, ou de expressar a nossa posição. Inevitavelmente nós vamos ter que tomar decisões, não é? Mas é importante, perante certas injustiças, não ficarmos calados. Eu também acho que isso é importante referir. E deixem-me colocar-vos esta questão. Existe um lado político mais cristão? Existirão partidos ou ideologias políticas que se alinham mais com os valores cristãos? Portanto, e falo isto perguntando porque existem cristãos, portanto, quem sabe membros até da mesma comunidade religiosa, que não estão, portanto, alinhados em relação a este assunto, ou seja, têm diferentes opiniões e expressam-na de forma diferente, portanto, em relação àquilo que acreditam ser o lado político mais cristão. Como é que vocês olham para este assunto? Com cuidado. Acho que olhamos com cuidado. Quer começar? Com muito cuidado. Há agendas religiosas por parte de algumas entidades religiosas que percebem que a política pode ajudá-las a veicular as suas doutrinas ou as suas perspectivas religiosas. E, nesse sentido, podem veicular uma ideia de este partido vai mais de acordo com a nossa perspectiva cristã, o que não é verdade. A política tem como objetivo a construção de uma sociedade humana. Jesus Cristo foi muito taxativo. O meu reino não é deste mundo. E, portanto, ele fez a separação completa. Ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a minha perspectiva como cristão é esta. Quando eu há pouco dizia que eu não posso ser neutral, significa que eu não posso ser indiferente às injustiças que vão sendo cometidas. Mas eu também não posso ser ingênuo. Eu não posso perceber que se há algum partido político que, por acaso, vai ao encontro de alguma perspectiva religiosa que eu acarinho, o que está por trás, todo o resto que está por trás, pode até ser profundamente ateu. E eu tenho que ter essa cautela e essa perspectiva individual. Do ponto de vista institucional, a Igreja salvaguardou-se, e muito bem, nós não temos que apoiar nem desapoiar qualquer instituição política. Por isso é que a Bíblia me diz que eu devo orar pelo rei. Eu devo orar pelos governantes, para que Deus lhes dê sabedoria, para eles conduzirem uma nação com equidade, com justiça, promovendo o seu desenvolvimento e crescimento. E a minha função como cidadão é também colaborar nesse aspecto, a promoção do desenvolvimento e do crescimento humano e da sociedade e da justiça. E da liberdade, como é lógico. Mas eu não sou ingênuo. Porque a perspectiva humana, quando eu olho para a Bíblia, é o humano que quer construir uma sociedade sem o apoio do divino, instrumentalizando esse divino sempre que lhe dá jeito. Ou às vezes as congregações ou certas confissões religiosas instrumentalizando a política sempre que lhe dá jeito para cumprir agendas pseudo-religiosas. E é esta associação que é altamente perigosa e altamente prejudicial da liberdade. O Artur falou em dois princípios fundamentais que nós podemos ir buscar às palavras de Cristo. O meu reino não é neste mundo, é o primeiro. O outro dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César.
Paulo e Pedro interpretaram estes princípios e alargaram. Pedro tem um texto extraordinário numa das epístolas em que diz que se deve temer quem se deve temer, dar honra a quem se deve dar honra. Paulo estende para a questão da cidadania, quando diz para orar pelos governantes, diz para que possamos viver uma vida em piedade, o que implica que o cristão tem em primeiro lugar de ser um exemplo de cidadania. Mais do que alguém que procura um modelo de governação para um país, tem que ser um exemplo de cidadania. Isso é um aspecto de responsabilidade pessoal muito grande. Mas realmente, quando nós vamos à Bíblia, nós não vemos, nós que somos cristãos, um modelo de governação deste mundo. E um modelo, nós vemos princípios que governam a nossa vida, que devem governar as nossas famílias, que se estivermos num lugar de autoridade, mesmo pública, os devemos aplicar, mas são princípios, digamos assim, que não formam uma ideologia. Esta é que é a grande diferença, é que a espiritualidade é uma coisa, a ideologia é outra diferente. E, portanto, o que é que nós vamos pegar para fazer uma ideologia com base, como tu estavas a lançar o desafio, uma ideologia, digamos assim, cristã? O que é que nós vamos pegar? Vamos pegar no cuidado que Jesus tinha com os pobres, no incitamento que os primeiros cristãos em Atos faziam para partilhar tudo aquilo que tinham de forma igual. Então, onde é que isso nos vai levar sob o ponto de vista ideológico? Ou então vamos pegar na visão que a Bíblia propõe sobre o casamento, vamos pegar nos princípios da propriedade que a Bíblia tem, onde é que nos vai levar com um princípio ideológico? É muito complicado e no fundo, as comunidades religiosas que têm propostas de organização da sociedade, e agora vou ter muito cuidado com aquilo que vou dizer, mas as comunidades no mundo inteiro que têm propostas e querem impor a sua visão religiosa vão, no fundo, acabar por obstaculizar a que se cumpra o primeiro ideal de Deus, que é o princípio da liberdade, é o princípio do livre-arbítrio. É que Deus quer se encontrar com as pessoas de uma forma em que elas voluntariamente se entreguem a Ele e não que vivam as suas propostas na sua vida pessoal e na sociedade pela opressão dos governos da terra. E eu acho que isto faz toda a diferença relativamente a esta proposta. Eu só queria... E concordo plenamente com aquilo que tu referiste. Obrigado, Pedro. Contente com isso. Eu gostava de tocar um pouco mais na ferida, se me permitem, não é? Porque acho que a pergunta também é um pouco nesse sentido. E será que existe um lado político melhor do que o outro? E nós estamos um pouco habituados ao espectro político de direita-esquerda, ainda que atualmente já não seja assim tão linear. E se calhar algumas pessoas em casa questionam-se, não é? Será que eu devo votar à direita? Será que eu devo votar à esquerda? E eu não tenho medo de utilizar assim estes termos, são os termos corretos, e eu quero mesmo falar um bocadinho sobre isso de forma muito rápida. Na minha perspectiva, não existe um lado melhor ou um lado pior, não existe um lado que seja a favor do cristão e um lado que seja contra o cristão. É possível um cristão sincero e verdadeiro votar à direita ou votar à esquerda. Agora, ou não votar. Ou não votar, sim, claro, evidentemente. Não estando a apelar aqui à abstenção, não é esse o objetivo que eu estou a dizer, mas só para dizer que muitas vezes... Parece que é preciso tomar uma decisão. Não, e que também há votos nulos, há votos à direita, é lógico, muitas vezes nós, numa organização mais conservadora, existe um determinado tipo de princípios que se tornam mais importantes para as pessoas, o respeito da família, da educação, dessas coisas todas, não é? Mas não quer dizer que os outros não devam ter que ser vividos, portanto eu concordo com o que estás a dizer. Mas eu ia chegar aí, ou seja, nós temos é que nos guiar por certos princípios e valores que tu já referiste a alguns, que enquanto cristãos fundamentam também a nossa vida. Eu, como cristão, e esta é a minha opinião pessoal, eu também não me vejo a votar em ideias políticas que defendam o racismo, a xenofobia, que não respeitam o próximo, que não respeitam a diversidade. Isso para mim também é claro. Mas ao mesmo tempo também guio-me por outros valores que acho que são importantes. Tu falaste aí no valor na proteção da família, que é uma instituição criada por Deus no Éden. Também podemos falar na proteção ao direito à vida, que também acho que é importante deixarmos-nos guiar por isso. E depois também temos outras questões que tu também referiste sobre a questão ou seja, da proteção aos desfavorecidos, a justiça social. Independentemente disso e de nós nos tentarmos deixar guiar por esses valores, eu acho que, e como ponto final neste meu comentário, é importante que também dentro das nossas igrejas, onde é que vai estar o nosso foco? Não é? Na política não é o correto. Temos que focar na união.
às vezes a política parece que entra pela igreja adentro. Temos de ter também cuidado com isso e fomentar... Pode promover exatamente o oposto. Exato. Exatamente. Nós chegamos ao final da nossa conversa e agradecer-vos muito pelo momento que pudemos passar aqui. Muito mais haveria para ser dito em cada um dos tópicos que fomos abordando, mas agradeço-vos muito por este momento de reflexão que podemos levar a cabo aqui. E para si que está aí em casa, volto novamente a falar-lhe da revista A Origem de Tudo. Portanto, apelando que, se realmente tiver interesse em receber este material, possa contactar o número 933-93-9291 e nós enviaremos então este material de forma gratuita para a sua casa. Mais uma vez, obrigado por ter estado aí connosco. Esperamos voltar a vê-lo no próximo episódio. Até lá. Um abraço.